Gálatas 6:14. Terminamos então esse mês, hoje, dia 30, essa questão que nós estamos abordando, a questão da tradição, como que às vezes a tradição ela impede de obedecermos aos mandamentos do Senhor, que a tradição fica muito impregnada em nós. E no domingo passado nós então apontamos a questão da cruz de uma maneira muito não fria, mas no sentido, as tentativas de Satanás de impedir que Jesus fosse à cruz. E apontamos que a cruz, ou você está antes da cruz, ou você está depois da cruz. Antes da cruz são os inimigos da cruz, porque nunca experimentaram a graça, então criticam aqueles que estão debaixo da graça. E hoje nós vamos dar seguimento de um ponto de vista um pouquinho mais pessoal, né? Como que ela nos atinge de uma forma sobrenatural hoje. Então nós vamos partir do mesmo texto que nós lemos no domingo passado, Gálatas capítulo 6, o versículo 14. Vamos ler. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Domingo passado nós até mencionamos o seguinte: a cruz é diferente, não tem como você fazer uma tradição por uma tradição. O que você tem antes da cruz é amuletos, né? Nos filmes de exorcismo, né? A pessoa ergue a cruz, nós encontramos cruz nas igrejas, enfim, sempre lembrando um fato que ocorreu, mas somente após a crucificação com Cristo é que você tem exatamente uma compreensão clara, e pelo fato de você estar em Cristo, você não tem mais o desejo de impor uma tradição ou uma cultura a uma denominação. O desejo daqueles que estão em Cristo, que passaram pela obra da cruz, é que todos sejam livres. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos reunimos num local para, assim como o Senhor nos orientou, né? É bom, é suave que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Mas não é o projeto exaltar uma comunidade ou uma denominação. O projeto é pregar o Evangelho que liberta. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, todos que estão aqui, as crianças, os adolescentes, os adultos, estão aqui porque o Senhor usou de misericórdia, deu saúde, proporcionou o momento, e nós agora lembramos que precisamos do Senhor. A nossa mente vaga com muita facilidade, e nós precisamos que o Senhor nos mantenha despertos para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos nessa hora por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Apenas eu li esse texto de Gálatas só para trazer a memória de domingo passado, tá, gente? Paulo dizendo: longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz, tá?
não é na religião na qual ele fazia parte, que era dos fariseus, mas é na cruz. Porque na cruz aconteceu o milagre. O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então a glória de Paulo é a cruz. Aconteceu um milagre naquela cruz. Mas esse milagre nos atinge hoje de forma fulminante, né? Quando nós falamos o seguinte: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa glória da cruz é porque ele destruiu o nosso eu, a nossa tradição, o que eu acho, o que eu penso, o senso comum. Todos pensam dessa forma. Por que você pensa diferente? Eu não penso diferente. Eu morri e Cristo é a minha vida. E agora Ele que nos dá a direção de como andar segundo a vontade dEle. Atos 4:32, apenas a parte A. O que acontece quando passamos por essa experiência sobrenatural da cruz? Ali o texto começa dizendo o seguinte: era o coração e a alma da multidão. É uma multidão, mas o coração e a alma é um só, porque é Cristo. Antes da cruz, todos fazem o que querem, do jeito que quer, da forma que quer. Quando passa pela cruz, nós temos um cabeça, que é Cristo, cabeça da igreja, e nós fazemos parte agora de um corpo. Eu ouvi essa semana, alguém postou, e achei bem interessante. Um corpo pode sobreviver sem um membro, se referindo à igreja. Agora, um membro não consegue sobreviver sem o corpo. A igreja é algo que Deus fez de uma forma sobrenatural, onde Ele trouxe para dentro da igreja pessoas de diferentes culturas, educação diferente, exatamente para forjar em nós, conforme o projeto de Deus, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Não sei se vocês lembram daquela passagem onde os 12 apóstolos entraram no barco, começou aquela tempestade e tudo mais. Dentro daquele barquinho tinha um Pedro pescador, irritado, bravo, nervoso, resposta imediata. E nós temos um Mateus, cobrador de impostos, um homem rico. Ou seja, ele mostra que ele coloca dentro do barco pessoas de diferentes maneiras. Para quê? Para que a gente possa aprender com ele, a depender dele. A tempestade chegou e agora o que nós vamos fazer? Jesus, você está dormindo? A gente está apavorado aqui. Eu às vezes fico pensando, eu queria ter a sensação daquele travesseiro, porque ele estava deitado num travesseiro e aí foram acordá-lo, né? Ele está dormindo, porque o Senhor Deus estava no controle. Mas é assim, quando a tempestade chega, a gente corre para Ele e Ele vai dizer assim: está tudo certo, está tudo caminhando tranquilo. Vocês que estão apavorados em algumas situações, mas vamos lá que temos aqui algumas coisas que são extremamente importantes para hoje, tá bom? Filipenses 3, 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Lembro disso aqui também, que nós lemos domingo passado. Eu fiz essa divisão. O fim dos inimigos da cruz é
cujo fim é perdição. No mesmo versículo, o Deus deles é o ventre, a glória deles é confusão. E o pensamento? É aqui, agora, são as coisas terrenas, é o pensamento lógico. Por isso da dificuldade de uma pessoa se render à obra da cruz, porque ele pensa no pensamento lógico. Diferente de Maria, quando ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A lógica não cabe, mas eu prefiro ficar com a tua palavra. A cruz não cabe, mas eu quero estar em conformidade com a tua palavra, ok? Então vamos lá, Satanás continua e vai continuar enquanto esse mundo existir, usando a mesma estratégia que ele usou com a pessoa do Senhor Jesus. Não é necessário a cruz. Vamos matar Jesus de outra forma. Não, a cruz é necessária. Hoje ele continua afirmando, a cruz não é necessário, porque Jesus já foi crucificado, ele já fez uma obra. Sim, ele já fez uma obra, mas a compreensão de que só tem libertação quando eu passo pela cruz. Eu preciso resolver um assunto com Deus, e esse assunto é resolvido na cruz do Calvário. Então, o que nós vamos trazer hoje como aquilo que Deus nos deu como pão nosso de hoje, dia 30 de março? Os efeitos notáveis da cruz sobre a minha vida, sobre a sua vida. E é impossível alguém sentir os efeitos da cruz se não passar pela cruz. Aí você vai estar falando que a laranja que você chupou é doce, é maravilhosa, é gostosa, e alguém vai ficar falando, mas eu não sinto. Sim, porque não experimentou. Quando você passa pela cruz, você vai testemunhar junto com outros irmãos os mesmos efeitos que você está passando. Então, lembrando de uma lei sobre causa e efeito, estão lembrados? Essa lei diz o seguinte, ela afirma que toda ação tem uma consequência. Se você não passou pela ação, a consequência não existe. No cristianismo, por exemplo, o universo teve um Criador, teve uma causa, por isso está assim. Não é simplesmente aquilo que a ciência tenta, justificar. O acaso não existe, Deus faz as coisas conforme Ele quis, e nós precisamos entender que nada acontece aleatoriamente. Deus tem um projeto muito bem elaborado na vida de cada um, e é uma receita maravilhosa de transformação. Então eu queria lembrar de Provérbios 26, 2, não sei se alguém se lembra, só no finalzinho, eu vou começar, você vai repetir, você vai terminar, quer ver? A maldição sem causa não virá. Aí eu estou endividado, por quê? Porque você fez empréstimo. Eu estou obeso, por quê? Porque tem alguns casos, que tem algumas síndromes, mas em muitos casos tem que dar um jeito, se cuidar. Eu estou com diabetes que está terrível, o que aconteceu? Aí você começa a estudar a causa, eu estou com essa dificuldade, mas por quê? Porque teve uma causa lá atrás, tá bom? Então vamos lá, não existe maldição sem causa. Então Deus mostra pela palavra que essa lei de causa e efeito, ela funciona dentro desse projeto de Deus. E aí vem os efeitos, tá? E esses efeitos são maravilhosos. Vamos lá então, efeito número 1. Não vou falar quantos, senão você vai querer ir embora. Vai falar assim, não vai acabar isso hoje. Mas vai acabar, e vou ser bem sucinto, tá? Estão lembrados de João 12, 32? E eu, quando for levantado da terra, todos
atrairei a mim mesmo, tá? Qual é o efeito da atração que aconteceu na nossa vida quando nós fomos atraídos em Cristo? Qual é o efeito disso? Então vamos lá. Primeiro você vai anotar ali, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Vamos ler isso com bastante atenção. Aproveitar a ler o 14,15. O efeito dessa atração em Cristo. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você já percebeu que quando você fala de morte, a pessoa fica um pouco assustada? Tem gente que não pode falar de morte, né? É um assunto delicado. Mas para quem passa pela atração em Cristo, isso é registrado na Escritura, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele agora está numa segurança tremenda que é descrita no versículo 14. Olha que coisa mais linda que aconteceu como efeito da nossa atração. Jesus, né, participou das mesmas coisas de carne e sangue. Então aqui mostra o seguinte: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então deixa eu falar assim bem claro para nós. Todo aquele que passou pela morte na cruz do Calvário, Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. A menos que você dê brecha. Alguém deve estar lembrando agora do texto. Ah, mas Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Estão lembrados? E por que ele enviou? Alguém se lembra? Para que ele não se exaltasse, se ensoberbecesse. Porque conheço um homem que subiu até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. A intimidade com o Senhor Deus era tão grande que Paulo teve experiências fantásticas com o Senhor e Deus precisou colocá-lo no lugar certo. Tanto é que ele diz, de boa, né, ele vai dizer isso com toda tranquilidade, que ele se alegra nas perseguições, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Enfim, mas na sua vida, na sua intimidade, Satanás não tem mais possibilidade de tocar em você, porque você agora não vive mais. Cristo é a sua vida. Isso é um efeito. Aqueles que não passaram por essa obra da cruz, eles têm medo. Se chamar para expulsar um demônio, ele arrepia. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu até anotei de manhã, mas daí ficaria muito longe o nosso estudo. Vocês lembram quando os filhos de Cefa foram expulsar o demônio? Eram 7 filhos que foram expulsar demônio. E o demônio disse para eles o seguinte: conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vós quem sois? O demônio deu uma surra neles e machucou-os, de maneira que eles saíram nus e feridos. Por quê? Eles estavam expulsando em nome do outro, mas não tinham passado pela mesma experiência. Ou seja, quando você vai expulsar alguém, não é você, mas é Cristo vivendo em você, porque você não tem poder nenhum. Eu fui chamado de madrugada para expulsar um demônio numa pessoa aqui próxima ao Polivalente,
E quando eu cheguei lá, é uma pessoa, eu tenho 73 quilos, devia ter uns 70, mais ou menos nessa faixa. Eu sei que enquanto eu estava ali repreendendo, ele entrou numa fresta de guarda-roupa e parede que dava isso aqui, era uma coisa horrível de você ver, assim. Até o momento em que saiu, aí a pessoa voltou a si, né, tomou água, enfim. Mas não é o Eliseu, é a vida de Cristo. Nós não temos poder algum. Mas eu queria deixar claro aqui, efeito daquele que foi atraído e morreu com Cristo. Satanás já foi destruído na sua vida. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Eu pensei que eu ia ver um amém que ia derrubar o teto aqui agora, que ia ser uma coisa maluca de se ver, de você, onde você estiver, no mar, na praia, no sítio, em qualquer lugar, você nunca mais estará sozinho. Cristo é a sua vida, e não há Satanás que possa com você mais. Eu lembro de outro fato que é muito incrível. Eu preguei em Foz do Iguaçu, voltei para casa, Viviane, Giovana, Mateus estavam em Londrina, e eu estava na casa sozinho. E eu tinha feito uma pregação, foi muito gratificante, voltei para casa, fui deitar, dormir. Você já teve essa sensação que alguma coisa está te olhando e aquilo arrepia todos os pelos? Você fala, meu Deus, e agora eu estou sozinho, né? E aquela sensação horrível na casa, e eu, né, valente como só, se não fosse a graça, eu disse, Satanás, saiba de uma coisa, eu não estou sozinho, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você pode, com Jesus Cristo vem. Aquietou, dormi sossegado, enfim, sem problema algum. Mas a boa notícia é, segundo efeito, está lá, eu ia citar Romanos, mas eu vou deixar Romanos hoje. Romanos 6,6, vocês lembram, né? Velho homem foi? Acabou. Ah, mas tem muita coisa ainda que Deus... Tem muita coisa. Enquanto você viver, Deus vai estar trabalhando na sua vida. Tem muita coisa ainda que não foi resolvida, mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Ele vai fazendo dia a dia uma obra na nossa vida. Isso é fato, né? Agora, o que tem mais aqui dentro dessa área? 1 Pedro capítulo 2, os versos 24 e 25. Olha que passagem linda. 1 Pedro 2, 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Olha que efeito maravilhoso que a cruz fez em você e em mim. Essa versão que eu estou aqui está dizendo assim, ó, carregando ele mesmo em seu corpo, ou levando ele mesmo em seu corpo. Então deixa eu dizer aqui para nós, em alto e bom som. Sabe quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Satanás, ele tem uma tática de levantar o seu passado, trazer a sua história, trazer à memória aquilo que você fez de errado, porque ele é isso, ele veio roubar, matar, destruir, ele não quer ninguém livre, ele quer manter sempre preso, essa é a tarefa dele, tá? Agora, tenha em mente que ele não tem mais domínio sobre a sua vida, e além disso, Jesus já carregou tudo, acabou, já levou. Agora é você seguir a sua história e fazer da sua história uma outra jornada, porque o texto ele vai dizer que coisa riquíssima, olha só, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, agora vivamos simplesmente para a justiça, tá? Por suas chagas eu e você fomos sarados.
pelas pisaduras de Jesus, né, nós estamos sarados. Porque eu e você estávamos desgarrados, cada um andava, né, cada um ia para a igreja, eu vou usar a expressão igreja, ia para a igreja que queria, do jeito que queria, da forma que você entendia, mas agora você voltou para realmente o pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Deus. Onde você estiver, na cidade que estiver, na igreja que você estiver, você agora está em Cristo Jesus, porque você é uma nova criatura, né? Então aí está aí o segundo efeito. Terceiro efeito, vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Esse é um efeito tremendo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem já fez empréstimo aqui e quis pagar antecipado e não conseguiu? Então não estou sozinho. Lá atrás, antes da Giovana e Mateus nascerem ainda, há muitos anos atrás, eu fui no Banco do Brasil, né, fiz um empréstimo, que chique, para pagar e não sei quando, acho que foi em 24 vezes ou 36 vezes, não sei, eu sei que eu fiz lá. Graças a Deus recebi uma oferta lá e tal, fui no banco todo faceiro para pagar. Não pode. Aí esperei todo aquele tempo, pagando mês a mês, até chegar o último dia e, gente, que alívio foi pagar a última coisa daquele negócio. E que alívio é quando você passa pela cruz de saber todo o escrito de dívida que havia contra você, ele foi riscado, foi cravado na cruz. Qual o efeito dessa cruz na minha vida hoje? Você não deve mais nada. Pastor, mas e aquilo que ainda, mesmo sem a gente perceber, acabou fazendo, errando? Isso aqui é o próximo texto, tá? Que nós vamos ver, está aqui em Colossenses mesmo, capítulo 1, verso 20 e 21. Mas só para nós reforçarmos aqui, o efeito da obra da cruz, ele atinge você todos os dias da sua vida. A sua mente deve estar sempre focado na Escritura. Não tem mais dívida. A dívida foi paga. Por isso que você é livre, tá? Capítulo 1 de Colossenses, porque aqui vai falar sobre um outro termo, né? A dívida foi paga e, consequentemente, aí no 20 e 21, existe uma expressão chamada reconciliação. Tá? 20, vamos ler? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa expressãozinha que está entre vírgulas ali, nós éramos inimigos no entendimento, nos reconciliou, e aí diz assim, agora contudo vos reconciliou, próximo texto, no corpo da sua carne, pela morte. Efeito da cruz, lá na cruz, na nossa morte com Jesus, ele nos reconciliou. Agora tem um mistério aí, tantas coisas que estão na terra, quanto as coisas que estão no céu, tudo foi reconciliado através da cruz. N textos nós poderíamos trabalhar ainda em cima disso. Ele nos deu agora o ministério da reconciliação. É passar para o outro aquilo que ele fez através dessa obra. Uma outra coisa muito maravilhosa também, que é a reconciliação foi um ato
da justificação, que não precisam ir lá? Romanos 6,7, estão lembrados? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tudo que Satanás lançar sobre você, que diz respeito a pecado, corpo do pecado, você pode dizer em nome de Jesus em alto e bom som, tudo isso já foi desfeito na cruz do Calvário. Toda a maldição que havia sobre nós, existe uma pregação muito forte hoje em dia sobre a maldição hereditária. Aí volta lá atrás, os avós, os pais, e aí você traz isso, e aí a pessoa sofre com isso. Eu quero dizer que na cruz do Calvário toda a maldição foi desfeita, destruída. Até a cruz, velho homem; após a cruz, novo homem, nova criatura, uma nova caminhada. E além disso, né, tem essa questão da justificação. Agora nós vamos ver Romanos 5, 1 e 2. Olha que coisa maravilhosa que é esse efeito. Romanos 5, 1 e 2. Rapaz, esse negócio da internet aí acaba deixando a gente triste, né? Porque a gente não é rápido. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tudo isso é pela fé, não entra a questão lógica. Por isso que quando nós falamos de inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas, só pensa com a lógica, isso aí não entra nada de lógica, é tudo pela fé, fé na Escritura, algo que está aqui. Por que o termo Velho Testamento e Novo Testamento? Porque é um testamento que foi deixado escrito a seu respeito. Seu velho homem morreu, o escrito de dívida foi pago, você não deve mais nada, você foi reconciliado, você foi justificado, e justificado agora você tem paz com Deus, tá? Tudo certo, tudo resolvido. Só mais 2 textos e nós vamos finalizar. Efésios 2, versículo 6, aí nós temos então o efeito, eu diria o efeito maior, né? Que lá na cruz acontece tudo isso: reconciliação, justificação, morte do velho homem, o escrito de dívida foi pago, porém ao terceiro dia ele ressuscita, e Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Normalmente nós não lemos o 7, né? O 7 vai dizer para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, 30 de março de 2025, as abundantes riquezas da sua graça, né? Isso aí foi feito pela graça do bom Deus. Ele nos ressuscita, e agora o que nós somos? Finalmente Gálatas 4, dos versículos 4 ao 7. Gálatas 4. Ih, Leandro, você perdeu, agora não tem mais jeito. Como é que você vai competir agora? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que coisa maravilhosa de você ter essa compreensão. Quais são os efeitos? Tudo isso foi realizado e agora eu e você somos filhos. Agora, o que acontece quem não passou por essa obra da cruz? Eu vou usar um termo aqui, mas apenas para tentar exemplificar. O invejoso, ele não quer o carro que está lá na agência,
Ele quer o seu carro. O invejoso, ele é uma coisa terrível. Já que eu não tenho o que você tem, eu prefiro matar você. Vocês lembram do sacrifício, não propriamente dito, mas vocês lembram de Estevão quando ele estava pregando? O que aconteceu? Ele dizia assim: eu vejo os céus abertos e o Filho assentado à destra de Deus. Ele estava tendo uma experiência magnífica diante daquelas pessoas e testemunhando. O que as pessoas faziam? Rangiam os dentes. Como que você pode ver isso e eu não posso? Então, já que eu não posso, eu mato. Os inimigos da cruz de Cristo, não é que eles têm uma tradição, é que eles não usufruem dos efeitos da cruz e por isso eles rangem os dentes e eles ficam irritados com aqueles que testemunham da seguinte forma: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há nada mais transformador, gratificante do que essa obra realizada por Deus na cruz do Calvário. Somente passando pela cruz é que pode sentir o gosto da laranja, o sabor da nova vida, o sabor da libertação, o sabor de estar em Cristo, o sabor de estar assentado nos lugares celestiais e o sabor de dizer: Abba, Pai, meu Pai. Então, queria terminar aqui praticamente aí uma série de tradições de que o segredo ainda continua sendo: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Aí sim, quando cruzarmos essa linha da vida física, estaremos face a face com o Rei dos Reis. Amém?